Na manhã de hoje, nós tivemos assembleia ordinária e, por isso, nós não tivemos o nosso culto pela manhã, exatamente por causa da assembleia. E a mensagem de hoje será exatamente a mensagem que iríamos... Pode deixar. Hoje pode deixar. A mensagem não está... O esboço não está mais seguro hoje. A mensagem que iríamos trazer pela manhã é exatamente a mensagem que irei trazer hoje à noite, baseada no nosso estudo, na nossa série de estudo da carta de Paulo aos Filipenses. E Deus faz dessas coisas. A mensagem de hoje ela tem muito a ver com missões. Ela tem muito a ver com a nossa atitude de pregar o Evangelho, com a nossa responsabilidade de propagar o Evangelho. Levando em consideração, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não podemos negar que existiu, que existe e que sempre existirá oposições. A propósito, hoje de manhã, nós citamos aqui a respeito, na verdade foi até um pedido de oração que eu fiz para a igreja, sobre o próximo dia 23, onde estamos na expectativa de recebermos aqui um casal de missionários. Aí você pergunta, pastor, de onde eles vêm? Qual que é o nome deles? Não me foi informado por uma questão de segurança. Porque eles sofrem oposição. Porque eles sofrem perseguição. Eu preciso até ver com a junta de missões, se nesse dia nós poderemos transmitir o nosso culto. Orem por missões. Orem pelos nossos missionários. Eu não sei se vocês conhecem, eu esqueci agora o nome desse pastor, um pastor presbiteriano, que faz aquele programa Vejam Só. Não sei se vocês conhecem, um programa de entrevista já há muitos anos. E hoje eu estava vendo um vídeo, ele falando sobre um missionário presbiteriano que foi preso em outro país. Meus irmãos, não é brincadeira, não é fácil. A igreja precisa segurar a corda, para que esses missionários possam descer e resgatar as pessoas que ali estão. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e hoje nós encerramos o capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, e aí eu quero trazer mais uma vez para você qual que é o contexto dessa carta. Eu acredito que tem alguns irmãos aqui que não está conosco durante as manhãs e não conhece o contexto dessa série de estudos. O apóstolo Paulo, ele está preso em Roma, porque estava fazendo o quê? Pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo fazia missões, e por causa dessas missões ele foi preso. Preso em Jerusalém, de Jerusalém levado a Cesareia. Em Cesareia ele pede para ser julgado por César, por Roma, então ele é enviado até Roma, e lá em Roma ele está preso em uma casa com um soldado romano 24 horas o vigiando. Essa é a realidade de Paulo. A igreja de Filipos, ela fica sabendo dessa realidade e manda ali um auxílio para Paulo. Quantos missionários estão presos hoje? Quantos missionários estão perseguidos hoje? E precisam do nosso auxílio. E precisam, assim como Paulo precisou da igreja de Filipenses, de Filipos, essas pessoas precisam da IBCJ. Precisam das orações da IBCJ. Precisam das contribuições da IBCJ. Meus irmãos e minhas irmãs, a história só se repete.
Mas essa é a nossa realidade. Filipenses capítulo 1, verso 27 ao verso 30 nos diz assim: vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou ouvindo, ou ver-vos, estando eu presente ou ausente, ouça no tocante a outros, que vocês estão firmes num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela mesma fé, e que nada estáis intimidados pelos adversários, que vocês em nada se sintam intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vocês prova evidente de salvação. Isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que viestes em mim, e ainda agora vocês veem aquilo que eu sofro. Amém? Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, louvamos, ó Pai, o Senhor, e agradecemos, Deus, pelo Teu amor maravilhoso, agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que nos inspira e que nos auxilia, ó Deus, a sermos pessoas mais parecidas, ó Pai, com o Teu Filho amado Jesus. Ó Deus, que esta mensagem de hoje nos ajude, que esta mensagem de hoje, meu Senhor, nos auxilie e nos mostre, Senhor, a necessidade que temos de orarmos mais por missões, e não somente orarmos, não somente contribuirmos, mas nos colocarmos, ó Deus, à sua disposição, respondendo, Senhor, o questionamento que o Senhor fez para o profeta Isaías, Senhor, ali no capítulo 6 do seu livro, quando o Senhor diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta então respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Clamamos, ó Deus, o Senhor, nessa noite, que a Tua palavra, que o Teu Espírito, que o Teu Evangelho, ó Deus, convença a cada um de nós da necessidade, ó Deus, que temos, ó Deus, de abraçarmos, Senhor, de uma forma muito mais enfática, ó Deus, a Tua obra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, na tentativa de prender Jesus, os fariseus inventaram inúmeras histórias. Na tentativa de prender Jesus, os fariseus denunciaram Jesus para os romanos como um agitador, como inimigo do Estado, como inimigo de Roma, como inimigo de César, como alguém que não cumpria com as suas obrigações com o Estado, e não somente não cumpria com obrigações, mas também levava outras pessoas a não cumprirem, a fazer o mesmo. E é importante nós ressaltarmos aqui que esse tipo de denúncia, se de fato fosse real, para Roma Jesus era um criminoso. Roma era um sistema de política onde a monarquia ainda era absolutista, e isso durou por séculos, até alguns séculos atrás, isso era uma realidade para nós. E aquilo que o rei determinava era lei. Entretanto, meus irmãos, nós vemos inúmeras vezes Jesus cumprindo com as suas obrigações. Nós vemos em várias narrativas da Bíblia Jesus cumprindo exatamente com as suas funções como Estado. E é um exemplo que Jesus deixa para nós também, como uma forma de anunciarmos o Evangelho, de pregarmos o Evangelho. Aí eu quero chamar a sua atenção. Eu, você, precisamos ser exemplos em todos os lugares. Se imaginarmos que existem oposições,
nós precisamos nos munir, nós precisamos nos cobrir, nós precisamos nos defender de uma forma antecipada, cuidando de que as pessoas não encontrem em nós motivos para nos apontar, para que as pessoas não encontrem em nossas vidas motivos para levantarem falsos testemunhos a respeito de nós. Inúmeras vezes Jesus cumpriu, fazendo com que os seus discípulos também cumprissem com as suas obrigações. Jesus ensinou os seus discípulos a terem atitudes pacíficas e pacificadoras, ensinando uns aos outros a serem pacificadores, mesmo diante de todas as implicações que os fariseus faziam. Se abrirmos, por exemplo, as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, verso 24 ao verso 27, nos diz que quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os colhedores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que é que você acha, Simão? De que os reis da terra cobram tributos, impostos, dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. E disse-lhe Jesus: e então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá até o mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará ali uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue para eles para pagar o meu imposto e o seu imposto. Percebe, meus irmãos, a necessidade que nós temos de estarmos bem diante de toda a sociedade, de pagarmos as nossas dívidas, de pagarmos os nossos impostos, entendendo que nós precisamos estar limpos, munidos, atentos a não sermos apontados e envergonhados, porque é isso que o mundo procura em nossas vidas, é isso que as pessoas procuram em nossas vidas. Tristemente ouvimos com muita frequência pessoas dizerem: a pior coisa que tem é contratar um cristão. A pior coisa que tem é trabalhar com um cristão. Precisamos cuidar, meus irmãos e minhas irmãs, do nosso exemplo. Mateus capítulo 5, verso 5, 9, 10 e 12, Jesus disse assim: bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra por herança. Jesus nos ensina a expressarmos a nossa humildade diante desta sociedade. Bem-aventurado os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Quando nós somos da turma do deixa disso, sabe quando acontece a confusão? Sabe quando acontece a briga? E aí tem uma turma que diz assim: é isso aí, vai lá. Eu me lembro quando eu era criança, e não tem muito tempo isso, quando eu era mais jovem, quando a gente via uma confusão assim na escola, não era da turma do deixa disso não. A gente dizia assim, ó: cabelo de um, cabelo de outro, quem não puxar primeiro vira gafanhoto. Ou botava a mão na frente e dizia assim: quem cuspir primeiro ganha. Jesus está nos ensinando a não fazermos isso, a não incitarmos as brigas, a não incitarmos as discussões, a não incitarmos as contendas, mas sermos pessoas pacificadoras, a você chegar diante de situações como essa e demonstrar aquilo que Cristo nos ensinou. Olha, não é isso que Jesus nos ensinou. Vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver as nossas questões. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí eu quero chamar a atenção
exatamente para o contexto em que nós estamos discutindo hoje. Você é perseguido, você é apontado, você sofre qualquer tipo de oposição por causa da pregação do Evangelho. Isso aconteceu no passado, isso está acontecendo hoje, e até Jesus voltar, isso sempre vai acontecer. Mais uma vez eu quero ressaltar as últimas notícias relacionadas à República do Congo, onde cristãos foram decapitados. E isso aconteceu recentemente. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, diante de notícias como essa, nós nos mantemos insensíveis. Diante de notícias como essa, nós nos mantemos desligados da realidade, orando por questões fúteis, orando, intercedendo por questões desnecessárias. Enquanto os nossos irmãos e as nossas irmãs sofrem, morrem, perdem as suas cabeças, são incendiados pelo amor do Evangelho. E nós estamos orando, discutindo e perdendo tempo com questões desnecessárias. Eu não sei se eu já comentei aqui sobre um caso de um pastor de uma igreja de Pernambuco, aonde a igreja passava dias discutindo sobre a cor do tapete que ia colocar na porta da igreja, enquanto na sociedade, pessoas que tinham certas ligações, parentes próximos, vizinhos, de membros da igreja, tinham as virgindades das suas filhas negociadas. E a igreja sabia, e gastava tempo discutindo sobre arrumações, cor de parede, cor de tapete, enquanto vidas diante dos seus olhos estavam sendo destruídas. Para onde iremos? Será que de fato somos essa igreja militante que está caminhando para o céu, que está abraçando missões, que está abraçando os nossos missionários, que está se preocupando verdadeiramente com o próximo? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu os convido nessa noite a refletir sobre a real condição que nós vivemos, sobre a missão que nós recebemos. Aqui nesse contexto, meus irmãos, não é diferente. Paulo está compartilhando com a igreja de Filipos princípios que ele aprendeu e que foram ensinados por Jesus. Ainda que fossem perseguidos, ainda que a igreja vivesse oposição, ela deveria permanecer unânime na fé e nos bons exemplos de cidadania, exemplos de bom comportamento em comunidade, como verdadeiros discípulos de Jesus, como verdadeiros cristãos. Embora essas oposições parecessem derrotas para eles, embora o sofrimento parecesse derrota para eles, não era derrota. Era um privilégio sofrer por Jesus.
Tem gente que quando recebe os primeiros bombardeios, né? Abandona. Não quer mais saber. Não, eu achei que o evangelho era outra coisa. Eu achei que eu ia para a igreja e ia ficar rico. Que Deus ia me abençoar, ia me dar emprego, ia abrir uma empresa, ia fazer, ia acontecer. Me perdoe, mas você está enganado. Embora parecessem derrotados, era um privilégio sofrer por Cristo. Dar exemplo de boa cidadania é a obrigação de todos, enquanto sofrer por Jesus é um privilégio. Nós temos obrigação de dar exemplo. Mas vivemos o privilégio de sofrermos por Jesus. A fé em Jesus, a verdadeira fé, isso a gente vai ver mais um pouco, a verdadeira fé em Jesus, ela precisa nos tornar bons cidadãos. Não existe aquele que diz que segue a Jesus e anda todo errado. Não existe. Olha só o que é que nos diz o verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer eu apenas os ouça a respeito de vocês, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Você sabe qual que é a evidência que eu vou ter de que vocês continuam firmes? É o exemplo que vocês vão dar. É a forma que vocês vão se comportar entre a comunidade cristã e a comunidade lá fora. É se você está comprando e você está pagando. É se você está cumprindo com as suas obrigações. É se você está cumprindo com a sua palavra. A informação, meus irmãos, ou melhor, a transformação exercida pelo Evangelho, isto é, pela fé em Jesus Cristo, ela ocorre em todas as áreas da vida do cristão. Não é somente nas vestimentas, não. Tem gente que acredita que aceitou Jesus, tem que mudar o guarda-roupa. Isso é consequência, tá? Mas essa não é a principal mudança. A pessoa aceitou Jesus e agora só vai ouvir música gospel. A pessoa aceitou Jesus e o seu vocabulário vai mudar. Mas será que é só isso? Será que isso realmente é importante? Isso é consequência. O que de fato importa é a mudança de comportamento, meus irmãos. Existe lá fora muitos cristãos que estão cheios do Espírito, que estão em evidência, mas não têm uma real transformação de vida. Está com a vida completamente destroçada. Está com o seu casamento destruído. A sua família está destruída. Será que esse é o real Evangelho de Jesus? Que não tem a capacidade de nos transformar, mas quando nós focamos em Cristo, quando nós depositamos a nossa fé, a nossa pura fé em Jesus, o Evangelho de Cristo, ele tem o poder de transformar as nossas vidas em todas as suas áreas. E isso começa com o nosso comportamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quem era Paulo mesmo? Perseguidor de cristão. Quando Paulo encontra-se com Jesus, quando Paulo passa a ter fé em Jesus, a primeira coisa que Paulo faz é parar de perseguir e se torna um perseguido. Jesus ensinou os seus discípulos a serem bons cidadãos. Em outras palavras, saber se relacionar pacífica e ordeiramente em comunidade, em sociedade. Sempre ser exemplo.
Sabe aquele melhor aluno da sala? Jovens e adolescentes, precisa ser vocês. Sabe aquele melhor profissional? Precisa ser vocês. Precisa ser eu. Filipenses capítulo 3, verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, aonde esperamos ansiosamente um Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu, e por não sermos cidadãos daqui, nós precisamos dar exemplo e mostrar para essas pessoas o real comportamento do cristão. Em 1532, Nicolau Maquiavel, escrevendo uma obra chamada O Príncipe, ele apresenta essa obra para o príncipe de Florença. Ele escreve para o príncipe de Florença esse livro. E aí existe nesse livro uma expressão que todo mundo conhece: o fim justifica os meios. O grande problema é que tem muito cristão que toma isso para a sua vida, tá? Para alcançar um objetivo, ele faz qualquer coisa. Para alcançar um objetivo, ele passa por cima de qualquer um. Será que isso condiz com aquilo que Jesus nos ensina? O exemplo de Jesus e posteriormente o exemplo dos apóstolos nos anima, nos motiva a vivermos em comunidade, a fortalecermos uns aos outros, com a pregação da palavra, com o exemplo de fé, com o exercício de comunhão, de uma forma justa, de uma forma íntegra, como verdadeiros e como verdadeiras cristãs. Devemos, meus irmãos e minhas irmãs, destacar aqui as mudanças que a fé em Jesus promoveu em nossas vidas. Você precisa dizer para as pessoas, olha, ou melhor, você precisa dizer não, mas você precisa mostrar para as pessoas a transformação que Jesus Cristo fez na sua vida. Me permita, Gil, imagina uma pessoa que conheceu Gil anteriormente e hoje diz assim: não, eu acredito em Gildásio. Eu creio na fé de Gildásio, eu respeito a fé de Gildásio, porque eu o conheci outrora, e hoje eu sei que ele é uma nova criatura. Essa é a ideia, é essa a visão que as pessoas lá fora precisam ter de mim e precisam ter de você. A fé cristã, meus irmãos, a fé em Jesus Cristo, ela deve nos tornar pessoas mais corajosas. Olha só o verso 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles, isso é um sinal de destruição, mas para vocês, isso é sinal de salvação. Olha, isso vem da parte de Deus. Coragem é uma característica que precisa estar inerente em nossas vidas. Todo cristão precisa ser corajoso. Se olharmos para Jesus, nós precisamos compreender a coragem que ele teve de se despir de sua glória. E aí você diz, Jesus era Deus. Tudo bem. Ele sabia tudo aquilo que ia acontecer com ele. Mas Jesus ia tomar forma humana. E sabendo de tudo que ia acontecer com ele, ele sabia do sofrimento que ele iria padecer. E aí quando nós vamos ali, aqui mesmo no livro de Filipenses, no capítulo 2, verso 8, olha só o que Paulo vai dizer. Que seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que embora sendo ele Deus, não considerou ser igual a Deus, que isso era algo a que ele viesse a se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Olha que atitude corajosa de Jesus. E aí Paulo diz assim: sejam meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Quantas vezes você teve a oportunidade de anunciar Jesus e você não teve coragem? Quantas vezes você estava sentado no ponto de ônibus, você estava no banco do ônibus, você estava no seu carro com alguém do lado, com um parente, com um irmão, com um amigo, você estava numa festa com os seus amigos, você estava na faculdade, na escola, e você teve ali naquele instante a oportunidade de testemunhar de Jesus, e você não teve coragem. Quantas vezes? João motivou os seus destinatários a serem corajosos. 1 João, capítulo 2, verso 14, filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus, ela permanece, e vocês já venceram o maligno. Vocês são fortes, vocês precisam ser corajosos. Deus nos dá a oportunidade de propagarmos o teu evangelho, de testemunharmos de Jesus, de falarmos e de mostrarmos as transformações que Ele fez e que Ele faz em nossas vidas. E muitas vezes nós somos covardes. O próprio Deus falou a Josué: não fui eu que lhe ordenei? Josué e BCJ, não foi eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você aonde você estiver. Não tem motivo para que você não seja corajoso, para que você não seja corajosa. Nós somos desafiados a todo tempo, nós sofremos oposições em todos os momentos e em todos os lugares. Haja, viva a sua fé em Jesus Cristo, fale de Jesus, mesmo que você tenha medo, mesmo que você se sinta intimidado, seja forte e corajoso. Sejam firmes diante das dificuldades, tenham fé em Jesus, vença essas dificuldades em Cristo Jesus, vença as situações de perigo. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que a resistência que as pessoas tinham à pregação do Evangelho ali, a igreja dos Filipenses, era um sinal que aquelas pessoas já estavam perdidas. Mas o sofrimento que os filipenses agonizavam pelo amor de Jesus, era sinal de salvação. Enquanto as pessoas diziam lá, essa igreja está derrotada, todo mundo se opõe a essa igreja fala do Evangelho e ninguém ouve. Paulo está dizendo, para eles, o sofrimento que vocês passam, o esforço que vocês executam, para a visão do mundo é derrota, mas para a visão de Cristo é vitória, é sinal de que vocês são salvos e de que vocês estão caminhando pelas veredas da justiça. A fé cristã, a verdadeira fé em Jesus, ela deve nos tornar conscientes do sacrifício redentor. Verso 29 ao verso 30, Paulo vai dizer assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Jesus Cristo, mas de também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora vocês ouvem ainda que eu enfrento, pois a vocês foi dado o privilégio não somente de crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate com que me viram enfrentar e que agora eu enfrento. A fé
é um elemento comum à humanidade. Todo ser humano desenvolve fé. Precisa ter fé para ser ateu, porque são tantas teorias milaborantes que tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Schleiermacher disse que ter fé é como estar possuído por algo que te toca incondicionalmente. Dessa forma, o homem pode apontar a sua fé para qualquer objeto como alvo. Os hindus depositam sua fé em muitos animais: cachorro, gato, elefante. Acreditam piamente que eles vão resolver os seus problemas. Outras religiões acreditam em imagens de escultura e depositam sua fé ali, acreditando piamente que ouvem as suas orações e que serão atendidas. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente o ponto onde podemos diferenciar a fé comum da fé salvadora. A fé comum, ou a fé natural, ela não reflete mudanças na vida das pessoas. Pelo contrário, como o portador dessa fé, ele não tem certezas, ele não toma uma atitude de mudança de vida. Nós já citamos aqui o último evangelismo que nós fizemos, eu e a nossa irmã Edileuza, aonde o sujeito respondeu que tinha fé em Jesus. E nós perguntamos: você já leu as Escrituras? E ele disse: não. Isso não é uma fé que gera mudança de vida. Isso não é uma fé que reflete a salvação. Mas é uma fé natural. Uma fé que é inerente a todos os seres humanos. É uma fé que não vale a pena abrir mão dos prazeres e abrir mão das convicções que essas pessoas têm. Hebreus capítulo 11, verso 1 nos diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. É quando eu não vejo, mas eu acredito que vai acontecer. É quando tudo está dizendo o contrário, e não é que tenhamos esperança, mas nós temos certeza de que vai acontecer. A fé salvadora, ela só existe em Jesus. Jesus, ele deve ser o alvo. E aqueles que possuem essa fé salvadora, eles precisam compreender que existem responsabilidades, que precisamos prestar contas. A fé em Jesus nos faz compreender que haverá sofrimentos, e mesmo sofrendo por amor a Jesus, eu me mantenho firme, eu me mantenho unânime, eu me mantenho alegre. Eu preciso mudar princípios, eu preciso mudar as questões que regem a minha vida. É por isso que tem muita gente que não quer ser crente. Porque as religiões aí, nenhuma delas exigem mudança de vida. Mas quando falamos de fé em Jesus, quando falamos de evangelho, o evangelho nos exige mudarmos o comportamento e mudarmos as nossas vidas. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Isso é ter fé em Jesus. É mudar a direção de onde você está indo. E existem muitas pessoas que estão caminhando a passos largos para uma eternidade longe de Jesus, para uma eternidade longe de Deus, seja aqui em Dias d'Ávila, seja na nossa região metropolitana, seja na nossa Bahia, seja no nosso Brasil, seja no mundo inteiro. Lembra da palavra dita por Jesus? Começar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. As dificuldades que nós enfrentamos por professar a fé em Jesus, elas não devem ser encaradas como fuga para não fazermos aquilo que é certo, para não cumprirmos com as nossas obrigações, para não darmos exemplos de cidadania. Pelo contrário, por sermos perseguidos e encontrarmos perseguições e oposições, é aí que precisamos ser de fato exemplos. O verdadeiro cristão, ainda que sofrendo essas perseguições, eles buscam dar bons exemplos, assim como Jesus deu. Nós, cristãos, precisamos entender que sofrer por Jesus não deve ser encarado como um fardo, mas sofrer por Jesus deve ser encarado como um privilégio. Jesus nos convida a vivermos um paradoxo. Precisamos sofrer com uma alegria. Precisamos sofrer com um sorriso no rosto. Porque foi isso que Ele fez por nós. Está então, meus irmãos, o nosso desafio. Eu quero encerrar essa mensagem com uma palavra dita por Dietrich Bonhoeffer, um pastor na Alemanha, o qual viveu ali no período da Segunda Guerra Mundial. Ele disse as seguintes palavras: em pensamentos, vivemos e acreditamos firmemente que tudo seria possível, que é possível garantir antecipadamente cada ato, podendo cada possibilidade, de forma que ela então aconteceria por si só. Ou seja, em nossas mentes, a gente pode projetar com que o Evangelho seja propagado em todo o reino, em todas as pessoas, em todos os lugares. Em nossa mente nós podemos projetar as coisas boas que venham a acontecer. Em nossas mentes nós podemos pensar nos nossos familiares servindo a Jesus. Em nossas mentes nós podemos projetar Dias d'Ávila aos pés de Cristo. Mas ele continua dizendo: tarde demais, aprendemos que a origem do ato não é o pensamento, mas é a disposição para a responsabilidade. Tarde demais, nós passamos a entender que simplesmente pensar, que simplesmente desejar, não resolverão os nossos problemas. Sabe o que é que resolve os problemas? É entendermos que nós somos responsáveis para fazermos com que o Evangelho continue sendo propagado e que essas vidas sejam alcançadas em nome de Cristo Jesus. Querido Deus, Pai de amor, Pai de infinita graça e eterna bondade, Senhor de maravilhosa misericórdia, é no nome santo do Teu Filho amado Jesus que Te louvamos, ó Pai. E Te suplicamos, Senhor, perdão pelas nossas falhas. E que Te suplicamos, Senhor, misericórdia para com a Tua igreja.
ouvimos a tua palavra, fomos alimentados, estamos sendo, Senhor, conscientizados da necessidade de orarmos, de contribuirmos e de irmos fazer de fato a tua obra. Mas simplesmente, Deus, a consciência não resolve. Simplesmente o pensamento, o desejo não resolve. Mas pedimos ao teu Espírito que nos mova, Senhor, e que cada um assumamos essa responsabilidade de pregarmos o teu evangelho e de ganharmos vidas para o teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor.